E se eu te dissesse que o momento mais importante da sua manifestação não é quando ela acontece? E se eu te dissesse que existe um momento muito antes disso, um momento em que a maioria das pessoas simplesmente desiste? Porque é fácil acreditar quando tudo está dando certo, não é mesmo? É fácil manter a confiança quando os resultados aparecem. É fácil permanecer no estado quando a realidade já confirmou aquilo que você deseja. Mas o verdadeiro desafio começa quando nada parece estar acontecendo, quando os dias passam, quando as circunstâncias continuam iguais, quando a manifestação ainda não chegou. E é nesse momento que a maioria abandona o estado e volta a reagir ao mundo exterior e começa a alimentar aquilo que não deseja viver. E talvez seja por isso que tantas manifestações parecem demorar ou nunca chegam a se concretizar. Bem-vindos ao canal Despertar, meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da nossa realidade, lei da suposição, Neville Goddard e transformação interior. Então, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana temos conteúdos novos para te ajudar a compreender melhor os seus pensamentos, as suas crenças e as suas suposições e como elas influenciam a realidade em que você vive. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes dos ensinamentos de Neville Goddard: como permanecer no estado desejado quando nada parece estar acontecendo. Porque assumir o estado por um dia é fácil, né? Assumir por uma semana também pode ser. Mas o que realmente transforma a realidade é a capacidade de permanecer fiel à sua convicção, mesmo quando o mundo exterior ainda não apresentou nenhuma evidência de algo que está aí mudando em você. E se você compreender isso profundamente, você vai poder evitar vários erros mais comuns que muitas pessoas fazem, que é abandonar os seus desejos aos poucos antes de começar a ver os resultados. E Neville Goddard costumava dizer que as circunstâncias, elas não importam. E à primeira vista, essa frase pode parecer até estranha, né? Afinal, como ignorar circunstâncias que são diante dos nossos olhos todos os dias? Como reagir quando o dinheiro ainda não chegou, quando a oportunidade ainda não apareceu ou quando a realidade continua mostrando exatamente o oposto daquilo que desejamos? A verdade é que Neville não estava dizendo para fingirmos que as circunstâncias não existem. Ele estava ensinando algo muito mais profundo. Ele estava nos convidando para decidirmos qual realidade teria mais autoridade sobre nós, a realidade visível ou a realidade assumida interiormente. O problema é que a maioria das pessoas costumam transformar o mundo exterior em uma espécie de juiz. Olha só, deixa eu te explicar. Todos os dias elas observam os acontecimentos em busca de uma resposta. Se algo está positivo, acredita que está no caminho certo. Se nada acontece, começa a duvidar. Se surge um obstáculo, conclui que a manifestação falhou. Sem perceber, passam a permitir que as circunstâncias determinam aquilo que elas acreditam. E é exatamente nesse ponto que o estado desejado começa a perder força. Porque a convicção deixa de nascer de dentro e passa a depender das evidências externas. Olha, imagine alguém que planta uma semente. Aí no dia seguinte, cava a terra para verificar se ela está crescendo. Depois ela repete de novo. Essa pessoa provavelmente nunca vai ver a planta florescer, porque não permitiu que o processo acontecesse. De certa forma, muitas pessoas fazem isso exatamente com os seus desejos. Elas assumem um estado hoje, mas amanhã procuram evidências. Aí não encontram, então duvidam. No dia seguinte, tentam novamente, mas voltam a procurar resultados. E assim entram num ciclo constante de assumir e abandonar, assumir e abandonar. Você conhece alguém assim ou você é desse jeito? Me conta aqui. E é justamente por isso que permanecer no estado é tão importante, porque a manifestação não acontece apenas quando você assume algo uma única vez. Ela se fortalece quando essa nova identidade se torna estável, quando você deixa de alternar entre a confiança e a dúvida, quando você para de construir algo internamente durante o dia e destruí-lo mentalmente durante a noite ou vice-versa. A persistência, ela não serve para convencer o universo, ela serve para estabilizar uma nova versão de você. E sendo assim, eu te convido a mudar a pergunta. Não pergunta assim, ó, quanto tempo minha manifestação vai levar para acontecer, não. Começa a perguntar quanto poder eu ainda estou entregando nas mãos das circunstâncias. Porque toda vez que você permite que o mundo exterior determine aquilo que você sente, pensa ou acredita sobre o seu desejo, você vai estar entregando para ele a sua realidade atual, aquela autoridade que deveria pertencer à sua consciência. E Neville nos lembrava constantemente que a consciência é a única realidade verdadeira. Por isso, antes de falarmos sobre técnicas, visualizações
ou qualquer outro método, nós precisamos compreender uma coisa. Permanecer no estado não significa permanecer positivo o tempo inteiro, não. Mais pra frente nós vamos falar de técnica, tá? Não significa nunca sentir dúvida, não significa viver em um estado de perfeição emocional, como se nada tivesse acontecendo. Significa apenas escolher repetidamente qual versão de você terá a palavra final. A que reage ao que você vê ou a que continua fiel àquilo que você desejou assumir. Existe uma razão pela qual permanecer no estado se torna tão difícil para muitas pessoas, olha só. E essa razão tem uma relação com a força do desejo. Na maioria das vezes, o desejo continua vivo. O problema é que as pessoas esperam sentir confiança apenas depois de ver as evidências. Elas acreditam que a convicção virá naturalmente quando o dinheiro chegar, quando a oportunidade surgir, ou quando a manifestação finalmente acontecer. Mas Neville dizia que a ordem é exatamente o inverso, né? Primeiro vem a convicção, depois as evidências, porque pensa comigo, quantas vezes alguém começa uma nova jornada cheia de entusiasmo? Pode ser até você mesmo. Nos primeiros dias tudo parece possível. A pessoa visualiza, afirma, sente que está no caminho certo. Mas então o tempo passa, uma semana se transforma em um mês se transforma em vários meses e nenhuma mudança significativa apareceu ainda. Ela começa a questionar tudo aquilo que antes parecia tão claro. Será que estou fazendo certo? Será que isso funciona? Será que estou apenas me enganando? Essas perguntas, elas parecem inocentes, sabe? Mas muitas vezes ela marca o momento em que a pessoa abandona o estado e volta a se identificar com a realidade que ela deseja deixar para trás. Aí é triste, né, gente? Ninguém vai manifestar nada. O curioso é que ninguém questiona o objetivo que considera inevitável. Quando você tem certeza que algo vai acontecer, você não passa os dias procurando prova, você simplesmente segue em frente. E é exatamente por isso que Neville falava sobre naturalidade. O estado desejado não é um estado de esforço constante, não. Não é uma tentativa desesperada de acreditar, não. É um estado que a realidade desejada começa a aparecer tão naturalmente que você deixa de sentir a necessidade de verificá-lo o tempo inteiro. Talvez seja por isso que tantas manifestações ficam presas em um ciclo de aproximação e afastamento. Aproxima, afasta. Porque durante dias as pessoas assumem o estado desejado, depois volta a observar as circunstâncias, em seguida recupera a confiança, depois perde novamente, e assim passa os meses, alternando entre as duas versões de si mesmo. Uma acredita, a outra duvida, uma assume, a outra reage, uma constrói, a outra desfaz aquilo que acabou de construir. É cansativo. E quando Neville falava sobre fé, ele não estava se referindo apenas em acreditar algo invisível, ele estava falando sobre permanência, sobre a capacidade de continuarmos ocupando um estado quando o mundo exterior ainda não refletiu completamente aquilo que está acontecendo dentro de você. Pode parecer difícil, mas é justamente nesse período silencioso que a maioria das pessoas desiste, sabe? Ironicamente, muitas vezes elas abandonam o estado exatamente quando deveria permanecer com mais firmeza. Sabe aquele bonequinho que vai cavando? Não sei se vocês já viram, aí ele tá a uma enxadada assim de achar o diamante e ele desiste? Não desiste não, sabe? Existe algo que vale a pena observar em sua própria jornada, não é apenas o que você deseja manifestar não. Observe também quantas vezes você muda de estado ao longo do dia, quantas vezes você assume uma nova realidade pela manhã e volta à antiga à noite, quantas vezes você se sente confiante por alguns motivos e depois entrega novamente o controle na mão das circunstâncias. Porque permanecer no estado não é um evento isolado não, é uma escolha que acontece repetidamente até que a nova versão que você quer se torne natural. E olha só, eu quero muito compartilhar algo que é bem pessoal com vocês, porque eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a esse vídeo podem estar vivendo exatamente a mesma situação nesse momento. Quando eu criei este canal, não existia nenhuma garantia que ele iria dar certo, não existe essa garantia. Não existe milhares de inscritos, não existe monetização, não existe grandes números confirmando que esse projeto está funcionando. Existe apenas uma ideia, uma decisão e uma vontade de construir algo que eu acredito ter valor para as pessoas. E aqui está um ponto interessante. É muito fácil acreditar em um projeto quando ele está crescendo. É muito fácil manter a confiança quando os resultados começam a aparecer. O verdadeiro desafio acontece quando você grava um vídeo, publica, espera e nada de extraordinário acontece. Depois publica outro, e outro, e outro. E os números continuam pequenos, as impressões continuam baixas. A realidade parece dizer todos os dias que você ainda está distante daquilo que deseja construir. É exatamente nesse momento que a maioria das pessoas abandona o estado. Eu estou dando um exemplo do canal, mas vale para tudo. Olha, elas não desistem necessariamente do objetivo, não.
Elas desistem da identidade, param de enxergar como alguém que está construindo algo importante e volta a se enxergar como alguém que está fracassando. Pode parecer duro ouvir isso, né? E quando a mudança acontece internamente, as ações também começam a mudar. A pessoa perde o entusiasmo, reduz o esforço, deixa de aparecer com a mesma energia e, sem perceber, ela começa a reforçar a realidade que tanto queria transformar. Simplesmente deixa pra lá. E eu percebi que permanecer no estado não significa acordar todos os dias extremamente motivados, não. Existem dias em que as circunstâncias vão parecer desanimadoras, existem dias em que os resultados não aparecerão na velocidade que gostaríamos, existem dias em que a mente tenta convencer você de que nada está acontecendo, não acredita nela não, mas é justamente nesses dias em que a decisão se torna mais importante. Sabe por quê? Porque permanecer no estado não é algo que você faz quando tudo está fácil, não. É algo que você escolhe fazer quando seria muito mais confortável desistir. E talvez seja essa a diferença entre quem manifesta e quem abandona o desejo no meio do caminho, né? Você é quem abandona ou você é quem persiste? Uma pessoa olha para as circunstâncias atuais e conclui que elas representam o futuro. A outra entende que as circunstâncias representam apenas o presente. E o presente nem sempre tem autoridade para determinar aquilo que está sendo construído. Neville dizia que devemos permanecer fiéis ao estado assumido, né? Não porque isso faz a manifestação acontecer mais rápido, mas porque isso impede que retornemos conscientemente à identidade que estávamos tentando deixar para trás. E assim, voltando ao exemplo do canal, né? Hoje eu ainda estou construindo esse canal, ainda estou vivendo esse processo e talvez seja justamente por isso que essa reflexão faz tanto sentido para mim. Porque permanecer no estado não é algo que praticamos apenas depois que a vida muda. É algo que praticamos enquanto a mudança ainda está acontecendo. E talvez a sua maior prova de fé não seja continuar acreditando que tudo vai dar certo. Talvez a sua maior prova de fé seja continuar fiel ao estado, mesmo quando ainda não existe evidência suficiente para convencer sua mente. Mas aqui existe também um erro comum que faz as pessoas abandonarem o estado assumido quando não acreditam que estão fazendo dar certo. Elas transformam uma manifestação em uma vigilância constante. Não sei se você já percebeu isso. Em vez de viverem suas vidas, passa o tempo monitorando cada realidade em busca de sinais, procura evidências o tempo todo, analisa cada acontecimento. É o tempo todo olhando a conta bancária, se a menina mandou mensagem, se o menino mandou mensagem. Nossa, é o tempo todo tentando descobrir se estão mais perto ou mais longe do resultado. E sem perceber, acaba forçando exatamente a ideia de que aquilo ainda não aconteceu. Olha só, pense em alguém que fez um pedido de uma loja online. Depois de concluir a compra, ela não passa o dia inteiro questionando se o pedido existe. Ela não verifica a cada 5 minutos se o produto desapareceu. Ela sabe exatamente o período entre a confirmação e a entrega. Existe um intervalo natural entre o momento em que algo é definido e o momento em que aquilo chega fisicamente às suas mãos. E curiosamente, falamos de manifestação, mas muitas pessoas não conseguem aceitar esse intervalo. Não conseguem. Elas querem a confirmação e aqui que a entrega acontece no mesmo tempo. Para com isso, criatura. Deve ensinar que o estado assumido deve se tornar um lugar de descanso, não de ansiedade. E quando você realmente assumir algo, você deixa de perseguir aquilo o tempo todo. Não porque perdeu interesse, mas porque a sensação de falta começa a diminuir. Você não passa o dia inteiro tentando convencer a si mesmo. Você simplesmente retorna ao estado sempre que percebe que afastou dele. Tá vendo a diferença? E essa é uma diferença muito importante. Permanecer no estado não significa ficar pensando no seu desejo 24 horas por dia. Significa não abandonar a identidade que você escolheu assumir. É sobre isso. E muitas vezes as pessoas acreditam que precisam sentir confiança absoluta o tempo inteiro. Mas isso raramente acontece. Até mesmo quem possui uma convicção profunda pode ter momentos de dúvida. A diferença é que essas dúvidas deixam de comandar suas decisões. E tem uma diferença muito grande. Elas aparecem, mas não assumem o controle. A pessoa continua caminhando, continua agindo, continua escolhendo a mesma direção. E é justamente essa permanência que fortalece um novo estado ao longo do tempo. E talvez você já tenha vivido algo parecido em outras áreas da sua vida, né? Aprender uma habilidade, construir uma carreira, melhorar a saúde, desenvolver um relacionamento. Isso existe consistência. Ninguém espera resultados extraordinários após alguns dias. Existe um processo de construção. Existe um período em que as mudanças ainda não são visíveis para todos. E como a manifestação não é diferente, o problema é que muitas pessoas aceitam o processo quando se trata de objetivos materiais, mas não aceitam quando se trata de mudanças internas. E por isso que da próxima vez que você se sentir que
tem que procurar desesperadamente uma prova de sua manifestação, que ela está chegando, faça uma pergunta simples para você mesmo, ó. Se eu realmente acreditasse que isso já está a caminho, como eu estaria me sentindo agora? É uma pergunta muito profunda, sabe? E essa pergunta costuma revelar muito mais do que sobre o estado de qualquer circunstância. Porque, ó, permanecer no estado não é observar constantemente o resultado, não, gente, não é isso. É continuar ocupando internamente o lugar da pessoa que sabe para onde está indo, mesmo quando a estrada ainda não mostra claramente o destino. E existe também uma armadilha muito sutil que Neville procurava alertar para os alunos a evitar. Olha só, presta atenção, hein? A armadilha de transformar o tempo em um inimigo. Muitas pessoas conseguem permanecer no estado durante alguns dias. Algumas conseguem até por algumas semanas, né? O problema começa quando elas criam um prazo invisível para a manifestação. E aí, acabou, né? Sem perceber, elas estabelecem uma espécie de contrato com a realidade. Algo como, vou acreditar por 30 dias, vou permanecer nesse estado por mais 2 meses, vou continuar assumindo até determinada data. E quando esse prazo passa, sem que a manifestação tenha ocorrido do jeito que ela quer, da forma esperada, a dúvida começa a tomar espaço. Ai, meu Deus, para, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso. O curioso é que o tempo por si só não muda o estado de ninguém. O que muda é a interpretação que damos ao tempo. Duas pessoas podem esperar exatamente o mesmo período. Uma entende que aquele tempo foi parte natural do processo, a outra interpreta o mesmo período como uma prova de que nada está funcionando. Percebe? As circunstâncias são iguais, o tempo é o mesmo. O que muda é a forma como cada um escolhe enxergar aquilo que está acontecendo. E quando observamos a nossa própria vida, nós percebemos que muitas conquistas, as mais importantes, não aconteceram imediatamente. Aprendizados importantes levam tempo. Relacionamentos importantes levam tempo. Projetos importantes levam tempo. E ainda assim, consideramos esses processos fracassados apenas por exigirem paciência. O problema é que quando falamos de manifestação, muitas vezes esperamos resultados instantâneos, né? Quem não quer, gente? Mas e quando eles não chegam? Nós começamos a questionar aquilo que antes parecia tão claro. Mas Neville ensinava que a persistência não é uma forma de pressionar a realidade. Persistência é uma forma de permanecer fiel àquilo que você decidiu assumir como verdadeiro. Porque se você acredita em algo apenas quando acontece no seu ritmo, quando tudo acontece no seu ritmo, então não é convicção, é apenas entusiasmo temporário. A verdadeira transformação, ela vai acontecer quando você continuar fiel ao seu estado, mesmo em períodos que não existe nenhuma recompensa, reforçando a sua escolha. Olha só, talvez seja justamente aí que a maioria das pessoas abandona seus maiores desejos, né? Não porque eles sejam impossíveis, não porque estejam destinados ao fracasso, não é isso não. Mas porque chegam a um ponto em que precisam escolher entre confiar no estado assumido ou voltar a confiar exclusivamente nas circunstâncias. E como as circunstâncias costumam falar mais alto, né? Eles acabam retornando para a identidade que estavam tentando deixar para trás. Ai, chega a cansar, né, gente? Porque a gente vai e volta. Não dá para ficar voltando para o estado anterior. Você nunca vai manifestar, nunca vai cocriar desse jeito. Por isso, se existe algo que eu gostaria que você lembrasse durante esse processo, é que permanecer no estado não é uma corrida contra o tempo, não, tá? Não se trata de contar dias, semanas ou meses. Trata-se de continuar se tornando a pessoa que você escolheu ser. Porque quando a identidade muda de forma consistente, a realidade eventualmente vai encontrar uma maneira de refletir essa mudança. E quando isso acontece, muitas vezes percebemos que a verdade de transformação começou muito antes do resultado aparecer. E existe um aspecto sobre permanecer no estado que raramente recebe atenção. Muitas pessoas acreditam que esse ensinamento tem relação apenas em conseguir algo, conseguir dinheiro, um relacionamento, uma oportunidade ou qualquer outro desejo. Mas, na verdade, permanecer no estado tem muito a ver com quem você se torna durante a jornada do que com aquilo que parece no final dela. Porque pense comigo, se você precisasse ver resultados imediatos para continuar acreditando, então sua confiança sempre dependeria das circunstâncias, não é mesmo? Sua paz dependeria das circunstâncias, sua segurança dependeria das circunstâncias, e isso significa que o mundo exterior continuaria tendo controle sobre a forma como você se sente. E Neville não estava ensinando apenas manifestar desejos, não, viu, gente? Ele estava ensinando como desenvolver uma convicção que não fosse governada pelas aparências momentâneas. E talvez seja por isso que alguma das maiores transformações acontece, ó,
silenciosamente. Antes que a realidade mude, a pessoa muda. Antes que o resultado apareça, a forma de pensar muda. Antes que a circunstância se reorganize, algo se reorganiza internamente. E muitas vezes essa mudança é tão gradual que só percebemos quando olhamos para trás. Percebemos que aquilo que nos abalava já não tem mais o poder sobre nós. Percebemos que aquilo que antes gerava ansiedade agora gera confiança. Percebemos que a pessoa que começou a jornada não é a mesma que existe hoje. E isso nos leva a uma reflexão importante, viu? Como você saberia que está permanecendo no mesmo estado antes da manifestação acontecer? Talvez o sinal não seja um acontecimento externo, não, tá? Talvez o sinal seja a sua própria transformação. Talvez seja perceber que você já não reage mais da mesma forma, que você já não entra mais em desespero diante de um atraso, que já não interpreta cada obstáculo como uma derrota, que você já não precisa das provas constantes para continuar acreditando. Porque olha só, quando o estado começa a se tornar natural, a necessidade de confirmação diminui. E foi exatamente isso que Neville procurou transmitir ao falar sobre viver a partir do fim. Não se trata de fingir que tudo aconteceu, não. Trata-se de desenvolver uma relação diferente entre a realidade e o presente. Trata-se de continuar ocupando internamente o lugar da pessoa que você escolheu ser, mesmo quando o mundo exterior ainda está alcançando essa mudança. E quanto mais natural esse estado se torna, menos energia você vai gastar lutando contra as circunstâncias. Por isso, talvez a pergunta que você deveria fazer também não seja mais quando minha manifestação vai acontecer, né? Talvez você tenha que continuar perguntando quem eu estou me tornando enquanto ela não acontece. Porque essa resposta vai revelar muito mais sobre o seu estado do que qualquer número, qualquer prazo ou qualquer evidência externa, tá? E quando você começar a perceber essa transformação acontecendo dentro de você, você vai entender que permanecer no estado nunca foi apenas sobre alcançar um desejo. Sempre foi se tornar alguém diferente. E talvez a maior ironia de todas seja essa, sabe? Muitas pessoas acreditam que permanecer no estado serve para manifestar algo. Mas depois de estudar Neville e refletir sobre esses ensinamentos, eu percebi que permanecer no estado faz algo muito mais além. Ele transforma você, viu? Porque quando tudo começa a dar certo, qualquer pessoa consegue acreditar. Quando os resultados aparecem, qualquer pessoa consegue manter a confiança. O verdadeiro crescimento, ele acontece quando você continua escolhendo a mesma direção, sem aplausos, sem confirmações imediatas e sem evidências constantes que estão mostrando ali que você está no caminho certo. Ao longo desse vídeo, nós falamos sobre circunstâncias, falamos sobre persistência, sobre fé, sobre identidade e sobre a importância de não entregar o seu poder ao mundo externo. Mas se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse dessa reflexão, é a seguinte. Guarda isso, hein? Não permita que o momento da sua realidade atual defina aquilo que é possível para o seu futuro. Porque circunstâncias mudam, os resultados mudam, as condições mudam, mas aquilo que você assume como verdade sobre si mesmo tem o poder de influenciar a direção da sua vida de uma forma que muitas vezes nem compreendemos quando olhamos para trás, tá? E talvez hoje você esteja vivendo exatamente aquele período silencioso de que falamos ao longo desse vídeo. Talvez você esteja olhando para uma situação que ainda não mudou. Talvez esteja se perguntando se vale a pena continuar acreditando. E se isso for o seu caso, lembre-se de permanecer no estado não significa ignorar a realidade, não. Significa não permitir que ela tenha a palavra final. E Neville dizia que devemos permanecer fiéis à nossa visão. E talvez essa fidelidade seja uma das formas mais profundas de confiança que devemos desenvolver. Sabe por quê? Não porque ela é uma confiança baseada em garantias, não, mas porque é uma confiança baseada na decisão de continuarmos ocupando internamente o estado que escolhemos assumir. E se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu permaneço no estado. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhe os próximos vídeos, ative o sininho das notificações, porque aqui nós sempre vamos falar sobre Neville Goddard, lei da suposição, consciência e transformação interior. Gratidão pela sua companhia até aqui. E lembre-se, muitas vezes a manifestação não está demorando, ela apenas não alcançou aquilo que você já começou a construir dentro de si. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!